será? É? Vem como se fosse no... É o horário do apoio normal. Vai ser o primeiro ano, mas aí eu vou gastar uma parte, porque eles sempre vêm com perguntas filosóficas. Eles nunca vêm com questão. Eu sei quem puxar. E aí assim, eles vão gostar da aula, que é uma aula bem interessante. Então vale a pena. Certo? Aí a gente já finaliza a correção daquela questãozinha, porque eu já estou com o louco para falar de ondulatório agora. Nós vamos falar de ondulatório agora no final do curso. E aí o amigo trouxe umas questões interessantes para a gente discutir, eu estou louco para ele vir com vocês. Ela e ela estão interessadas numa questão do trabalho que já foi corrigido algumas vezes, eu também estou louco para fazer, mas como né, na reta final não posso gastar energia em outros aspectos, eu tenho que ir reto na apostila. Depois a gente vai dar atenção que vocês merecem. Então olha só, galerinha, para aquecer vamos fazer lá na página 27, hoje é um dia especial, né? Concorda comigo? Para o físico hoje é um dia muito especial. O cara que virou físico com a minha idade, ele assistiu, obviamente, de Volta para o Futuro. Né? Ah, é o dia que eles eram, né? Que o McFly aparece. Show de bola. É o dia que o Max Wade de volta. É hoje? Ele é em dezembro, ele é sagitariano. Ô, pessoal, lembra que horas era? Eu falei signo. É só pra me irritar. É só pra me irritar. Cara, uma vez o cara na engenharia perguntou. O cara na engenharia perguntou a todo mundo: qual é o teu signo? Qual é o teu signo? Eu comecei a ficar bravo, né? Eu comecei a ficar agoniado, então chegou em mim, eu... Sagitário, mas o senhor realmente acha que isso influencia alguma coisa? Eu fiquei bravo, perguntei pra ele. Aí ele, não, eu vejo que tem um signo aqui que geralmente se dá melhor. A minha vontade já foi embora, né, cara? Que tipo de cientista é esse que atribui o desempenho dos alunos à posição dos astros no dia que o filhinho passou pela vagina da mamãe? Eu não entendo isso. Que loucura. Eu respeito pra curtir. Minha mãe leu o livro da Linda Goldman, vem sempre com as teorias malucas. Agora, cuidado, cara, isso não é científico. E a ciência, ela é forte, ela é poderosa. Certo? Mas eu respeito. Ô, moços queridos, não, eu respeito quem curte a brincadeira, mas não cientificamente. Tu dizer que isso é científico, não tem como tu sustentar essa ideia. Não tem como, é impossível. É facilmente provado, estatisticamente, que os signos mexem aleatoriamente com as pessoas. Ou seja, não tem influência nenhuma. As pessoas não se casam mais com um signo específico. Isso é um delírio que os astrólogos criaram. Um sujeito fez um experimento com 100 mil casais na Inglaterra. Ele ligou para 100 mil casais, fez um mapa astral do casal. E sabe qual foi o resultado? Que as pessoas se casam de maneira totalmente aleatória em relação aos signos. Não existe nenhuma preferência. 100 mil, cara, não foi com 1000, não foi com 100. Foi 100 mil pessoas, 200 mil pessoas que foram 100 mil casais experimentados. Então foi um golpe muito foda, no peito da astrologia. E outra, né, os mapas astrais até tempos atrás eram feitos com a posição do planeta errado. Porque a gente calculava errado a posição de uns planetas. Engraçado que os astrólogos nunca perceberam, né, esse desalinhamento astrológico entre a realidade e os astros. Certo? Outra, pega pessoas que nasceram no mesmo lugar do mundo, no mesmo mapa astral, e analisa psicologicamente elas. Via de regra, não tem nada a ver. Certo? Então tomem cuidado. Mas dá pra curtir, dá pra ler. Eu quando tô no banheiro, eu leio o horóscopo. Questão 4, que era uma boa expressão para esse momento. No alto de uma montanha, se o alpinista, só o cu me interessa, não tem aquela? No alto de uma montanha, é verdade, eu comi palhacitos hoje, não é? 8 graus Celsius, um cilindro munido de um êmbolo móvel de peso desprezível possui 1 litro de ar no seu interior. Então, lá está a montanha, o cara pegou um cilindro com êmbolo móvel. E quando estava a 8 graus Celsius, continha 1 litro de gás. Ao levá-lo ao pé da montanha, cuja pressão é de 1 atmosfera, então quando ele chegou aqui embaixo com esse êmbolo móvel, ele percebeu que a temperatura se eleva em 6 graus, portanto foi para 14, e o volume ficou 0,9 litros. Tudo bem para vocês? 900 centímetros cúbicos? 0,9 litros, já que 1 litro são 1000 centímetros cúbicos. Fundamental as unidades estarem iguais. E ele disse que é 1 atmosfera. A pergunta dele, a pressão no alto da montanha é aproximadamente em atmosferas de
Equação geral dos gases perfeitos. P vezes V sobre T antes é igual a P vezes V sobre T depois. Antes, qual era a pressão? Não sei. Qual era o volume? 1 litro. E qual era a temperatura? O quê? Ah, garoto. Não, sem problema. Acontece. Tem que somar 273 para passar para Kelvin. Quanto que deu? 281. Obrigado. Igual. A pressão quando foi lá para baixo. Qual é a nova pressão? 1 atmosfera. Novo volume. 0,9 litros. Nova temperatura é só somar 6, né? Porque variação em Celsius é o mesmo que variação em 2, 8, 7. Está dividindo, passou. A nova, aliás, a pressão antes, lá no cume da montanha, é 281 vezes 0,9 dividido por 287. Pressão igual. Cara, esse número aqui dá quase 1, concordas comigo? Um pouquinho menor que 1, então tem que ficar um pouquinho abaixo de 0,9. O que nós temos? 0,88, né? 0,99 é muito pouco. Então, 0,88 atmosferas. É isso aí, cara. Como é que eu vou te enganar nessa essa é a questãozinha ainda que dá pra tentar confundir o sujeito, que tu não fala. Antes era assim, depois assado. Tu conta a historinha na montanha e tal, pra tentar confundir, bota em graus Celsius. É o pior que eu posso fazer pra te sacanear. Tu vê. Outra, vai ter transformação que é isotérmica. Tu corta o T, ficou mais idiota ainda. Vai ter transformação que é isobárica e isovolumétrica. Na isobárica tu corta o P, na isocórica, que é isovolumétrica, tu corta o V, fica mais bobo ainda. Então não tenho como te sacanear. Se tu treinar um pouquinho, e a gente tem que ver que a tua matemática básica foi melhorando nos últimos tempos, vagarosamente, e aí é a hora de mostrar que tu sabe matemática básica, cara. Não tem como te sacanear nesse tipo de questão. Vai detonar na última provinha do ano e se livrar de uma REC maldita aí. Questão 5. Cara, essa questão 5... Eu olhei pra ti porque a gente interage bastante. É o meio dos signos, né? É, exatamente. Os signos, os astros estão alinhados. Determinada. Ó, questão 5. Eu não vou fazer todas, eu vou fazer a primeira. Aí tu cria coragem, faz a 7. 6 e 7 a gente corrige depois. Determinada transformação gasosa mantém durante todo o processo a mesma pressão. E por isso é denominada isobárica. Teve aula sobre isso. Na equação da lei geral dos gases, simplifique a grandeza que permanece constante e reescreva a fórmula, suprimindo o termo simplificado. Essa primeira parte não é tão divertido. Copiou o PVT Povotó. E o que é igual? Então eu arranco a pressão, porque é o mesmo número de um lado do outro. Na verdade, a gente dividiu ambos os numeradores por esse número P. E aí a fórmula ficou V sobre T igual a V sobre T, que é o que a gente chamou de lei de Charles e Gay-Lussac. Do ponto de vista matemático, como se relacionam as grandezas da equação obtida no item anterior? Elas são direta ou inversamente proporcionais? Quando a temperatura aumenta, o volume aumenta para a pressão não poder aumentar, só se eu der mais espaço para as moléculas ficarem passeando lá. Quando a temperatura aumenta, quando esse número aumenta, esse aqui tem que aumentar também para a igualdade continuar. São grandezas diretamente proporcionais. Depois, letra C. A voz tá boa, né, Ian? Primeira aula do dia, vou jantar 5 delícia, imagina no final. São mais lindo. Letra C. Esboce qualitativamente os gráficos abaixo solicitados. Aí ele está falando da transformação isobárica, né? E ele montou 3 gráficos. 2 deles, se o cara tem noção básica de plano cartesiano, é bobo de fazer. E o outro também não fica difícil, cara. Dá uma olhada, olha isso. Já que a pressão é constante, o gráfico fica assim, né? E aí, aquilo ali, a pressão está constante? Não, a pressão está aumentando. O que é pressão constante, então? Assim? Não, né? Isso a temperatura ficou constante. Então quer dizer que a pressão constante é horizontal, sempre o mesmo valor de pressão. Obviamente, 666 atmosferas. Qualitativamente, tá certo, não é quantitativamente, esquece. É só realmente
a qualidade do gráfico, não as quantidades. Pressão constante. Ah tá, desculpa, assim. Não? Senoide, óbvio. Pela madrugada, né? Isso aí é só ter noção básica de plano cartesiano. Pressão constante, pô. Cuidado, hein? A pressão pode vir na sacanagem na horizontal, é uma raridade, mas ele pode para te sacanear, inverter. Aí tu, é isobárica. Não, não, olha onde é que está a pressão. Se a pressão estivesse no eixo X, seria o gráfico vertical. E aqui, dobra, dobra, triplica, triplica, diretamente proporcional. Se for em Kelvin ou qualquer outra escala absoluta, sim. Se for Celsius, não. Beleza. Questão 6 e 7, cara, é a mesma ideia, só que para transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica, são sinônimos, e a 7 é isotérmica. Não adianta eu fazer para ti, cara, se tu tentar, já te dei a aula, tu viu, né, não teve nada de novo, a gente falou sobre esse tipo de coisa. Eu não fiz esses gráficos porque eles são mais óbvios, né, eu só esbocei esse. Sou eu que estou hoje, eu estou doente. Fala, meu querido. É uma delícia, não só isso é gostosinho, isso é mediúnico. Sabe? Eu fico elevado com esse barulho. VAP, né? Eu gosto muito de um VAP, me lembro o verão. Ai, que delícia, ó. Ai, que maravilha. Cara, aquele livro que eu estou lendo, não sei se eu te contei que eu ganhei de presente de aniversário do meu filho, que eu comecei a ler antes de Maquiavel, mas ainda não consegui digerir, porque assim eu fico numa página e eu volto, leio de novo, o que esse merda quer dizer? E volto. Cara, o cara está fazendo uma análise de toda a tragédia grega antiga. O cara vai lá e explica por que foi criado, por que surgiu os coros, e como é que se transformou em música, e como é que chegou a ópera moderna. Porra, que o Nietzsche é um doente, cara, não dá para acreditar no cara. Depois tu arrisca alguma coisa do doente. Ó, meus queridos, da teoria cinética dos gases, deduzi aquela equação para ti, né? Quase me arrombei todo, mas foi, né? Nos trancos e barrancos. Dá para, claro, questionar algumas passagens. Dessa parte que eu pedi para vocês. Nada. Falei pra vocês arriscar alguma coisa, ninguém fez nada. Quem? Qual? Onde? Vou corrigir alguma. Olha só. Ai, garota. Página 30. Página 30, vamos fazer questões. Ali eu vou ter que fazer todas. 1, 2 e 3. Vai ser uma boa questão pra gente revisar essa ideia de energia interna de um gás. Energia interna de um gás é de que tipo essa energia? Cinética. Cinética. Vamos lá, página 30, falava o seguinte. Informações para as questões a seguir. Algumas definições são fundamentais para o estudo dos gases e das respectivas trocas de energia entre eles e o meio externo. A seguir estão algumas dessas definições. 1. Para as aplicações usuais, a energia interna U de um gás equivale à soma das energias cinéticas de todas as partículas da amostra. Na nossa dedução, isso aconteceu. 2. A energia cinética média é calculada pela relação entre a energia interna e o número N de partículas que compõem o gás. Energia cinética média. Isso a gente ainda não discutiu. Acho que a questão vai querer começar a introduzir essa ideia. 3. Temperatura é uma grandeza associada da agitação térmica das partículas. Por isso, no caso de um gás, ela é proporcional à energia cinética média. Realmente, maior temperatura, maior velocidade e maior energia das moléculas. Faz todo sentido. Professor, Pois não. tem como conservar a energia, mesmo o gás esteja em movimento? Porque se botar um gás num recipiente adiabático, ele não vai perder energia, não vai perder calor, Ele não vai perder calor. e ele vai ficar se movimentando sem perder energia. Pois é, essa é uma grande ideia. Será que se eu botasse esse gás nesse recipiente hermeticamente fechado, sem vazamentos e adiabático, será que depois de 1 bilhão de anos as moléculas vão estar ali com a mesma velocidade? De acordo com a teoria cinética dos gases, sim, porque o choque das moléculas é perfeitamente elástico. Só que na natureza nós nunca identificamos nenhum choque realmente perfeitamente elástico. E os gases reais são levemente diferentes dos gases ideais, né? Então, realmente, é uma coisa interessante. A teoria diz que não, que jamais, se perguntar, de acordo com a teoria cinética dos gases, um gás aprisionado no recipiente hermético adiabático, depois de 1 bilhão de anos, apresentará a mesma energia interna. Porém, na prática, nós percebemos que,
principalmente se o gás não está muito aquecido e muito rarefeito, o choque entre as moléculas não é perfeitamente elástico, até porque tem atrações entre as moléculas, tensões começam a surgir, né? Tensão superficial entre as moléculas, e isso então pode ir diminuindo essa energia, pode se transformando em outro tipo de energia potencial. Então não vai fechar o que a teoria nos diz com o que na verdade vai acontecer. Mas tu veja, está indo muito além do que o ensino médio pede. Bacana a tua ideia filosófica, importante essa ideia. Saber que na prática os gases são um pouco diferentes do que a teoria nos diz. Mas de acordo com a teoria, sim, depois de 1 bilhão de anos, igualzinho. Então conservaria. Boa. 1. Esta tabela contém valores do número de mols e da temperatura de 5 amostras de gases. Então tu vê, ele falou a quantidade, número de mols e a temperatura. Calcule a energia interna de cada gás, dado constante universal dos gases, tem valor igual a 8,31. Como é que se calcula a energia interna de um gás? 3 meios de nRT. Ele quer que eu calcule isso para todas as amostras. Chato pra caramba. 2 é o N da primeira amostra, o R 8,31, cara. Meu Deus. E a temperatura? 400. Vou cortar 2 com 2. 3 vezes 4, 12. 831 vezes 12. 2, 6, 16. 1, 3, 8. 2, 7, 9, 9. Tem 2 zeros, mas tem 2 casas após a vírgula. Certo? Energia interna igual 9,972 joules. Certo, galerinha? E aí ele quer que a gente faça isso para o resto da tabela. Primeiro, quando aqui for para 800, vai dobrar, concorda comigo? Se dobrou, vai para 4, 14 foi 1, 18, 19, 19. Aceito? É, só pra gente não sofrer tanto, né? Dobrou a temperatura, o número de mols se manteve igual, dobrou. Agora foi de 400 para 2000, multiplicou por quanto? Por 5. 2 vezes 5, 10 foi 1. 35, 36 foi 3. 45, 48 foi 4. Foi. Alzheimer, desculpa. Multiplicar por 5 e dividir por 2. Putz, que saco, né? Aí agora já não vai ser uma coisa bonita de fazer, né? Porque vai dar 2,5. Não quero. Vamos fazer diferente. O 3 vai ficar 1 aqui e aqui vai ficar quanto? 2000. Se aqui ficou 1, 2000 dividido por 2, 1000. Aí multiplicar por 1000, tom, deu 8.310 vezes 3. Então 0, 3, 9, 24. Eu perdoo vocês por não ter feito isso, é muito chato. Questão 4, item 4, aliás, gás maldito, gás 4. 400, voltou a temperatura para 400 e o número de mols quadruplicou. Então é só multiplicar por 4, 2 vezes 4, 8, 28 foi 2, 36 com 2, 38 foi 3, 36, 39. Era para multiplicar por 4. 8, 28 foi 2, 36. Não, tem uma amostra 5, que prazer. O 5. O cara não está satisfeito, será que não é suficiente 3 amostras para explicar o que ele quer? É um bicho chato. A temperatura caiu pela metade, porém o número de mols aumentou 15 vezes. Então eu teria que dividir por 2 e multiplicar por 15. Não quer? Aqui fica 200 e o número de mols fica 30. Peraí que eu vou mostrar uma coisa para vocês. Conheces a HP 48G? Cara, não descer. Botando fé, garoto. Coisa linda. Então vamos lá? 74
Oh, muito obrigado. Coisa linda, valeu. Agora ele vai me pedir para tirar alguma conclusão, né? Com certeza. Baseado no texto e nos cálculos efetuados no exercício 1, se ele não me pergunta nada sobre esses cálculos, só me pede para calcular, eu ia infartar. Assinale verdadeiro para as verdadeiras e F para as falsas. Questão 2. Letra A, B, C, D e E. Comparando os gases 1 e 2, podemos concluir... Comparando os gases 1 e 2, podemos concluir que para uma mesma quantidade de partículas, quanto maior for a temperatura, maior será a energia interna. Os gases 1 e 2 tinham a mesma quantidade de partículas, e a temperatura do gás 2 era maior. Então a energia interna foi maior. Cara, mas isso parece meio óbvio, né? Dobra, dobra. São grandezas diretamente... Eu não fiquei feliz, não acho que o cálculo me deixou mais mal-humorado do que me fez aprender, mas tudo bem. Vamos, vai dar tudo certo. Comparando os gases 1 e 4, podemos concluir que para uma mesma temperatura, quanto maior for a quantidade de partículas, maior será a energia. 1 e 4, mesma temperatura, o gás 4 vezes mais mols, vai ter que ter 4 vezes mais energia, foi assim que a gente calculou, inclusive. Aumentou 4 vezes, grandezas diretamente proporcionais, pela madrugada. Comparando os gases 3 e 5, pode-se concluir que quanto maior for a temperatura, maior será a energia interna. Gás 3 e 5. Eu não posso falar isso, porque um aumentou a temperatura, mas o outro aumentou o número de mols. Eu não posso comparar diretamente. Bom. Letra D. Comparando os seus gases 2 e 3... pode-se concluir que quanto maior for a quantidade de partículas, maior será a energia interna. 2 e 3, as partículas mudaram, mas mudou a temperatura também. Aí eu não posso fazer essa análise. Tu vê, é uma afirmação verdadeira, mas que está calcada, baseada numa coisa falsa, e uma premissa falsa. Por isso que... Se ele não tivesse dado os dados, ele só perguntando. Sim. Que foi o que a gente fez nas outras, né? Exatamente. Então a pegadinha dele é isso aí. Ou seja, a parte bonita da questão é tu perceber que quando várias coisas mudam, tu não pode sair variando todo mundo para estudar. Tu tem que fazer duas coisas variarem e comparar as duas. Foi o que a gente fez ao estudar os gases, né? Tinham 3 variáveis, pressão, volume, temperatura e Kelvin. E aí a gente mantinha uma delas constante para fazer análise. Com certeza. Isso é bonitinho, porque a ciência é assim, né? Se tu vira um cientista de qualquer área, tu vai ter múltiplas variáveis para analisar. E a ideia é essa, que cientificamente tu consiga fazer experimentos que filtrem essas variáveis, geralmente 2 a 2, para tu poder mapear melhor o que está acontecendo. Letra E. Por tudo que foi assinalado neste exercício, conclui-se que a energia interna depende da quantidade de partículas e da temperatura do gás. Com certeza, o número de partículas e da temperatura do gás. Professor, depende da constante também, né? Não depende porque ela é constante. Então, ela não interfere no final dos contos. Verdadeiro. E para finalizar, vamos fazer a 3 aqui no embalo para a gente avançar um pouquinho mais se der tempo. Essa tabela possui valores inicial U0 e final U da energia interna de 4 amostras de gases, os quais possuem a mesma quantidade de partículas, ou seja, o mesmo número de mols. Define-se variação de energia interna como a diferença entre a final e a inicial. Delta U é U menos U0. U final menos U inicial, do jeito que tu quiser. Com base nessa definição, preencha a última linha da tabela. Ah, tá. Vai ter significado, porque se for só para preencher, nós já sabemos fazer final menos inicial, né? Passamos dessa fase já, né? Mas vamos lá, bem rapidinho. Final 20, inicial 10. 20 menos 10, 10. 20 menos 5, 15. 5 menos 5, 5 menos 10, menos 5. Esse foi o delta U na sequência. Sequência da onde, professor? Como querido, é página 30, como está no quadro, questão 3. Ele falou a unidade? Não. Qual o significado do sinal positivo e negativo obtido nos cálculos do exercício anterior? Agora, vira a página. Positivo é que a grandeza aumentou, negativo é que a grandeza... Então, positivo, a energia interna aumentou. Positivo. Energia interna aumentou ou aumenta.
Mais uma conclusão. Era uma mesma amostra gasosa, certo? 4 amostras de gases. Então eu tenho que entender que ele está enclausurado. Então o número de mols dele é constante. O número de mols dele é constante. Então quem é que está aumentando para a energia interna aumentar? Temperatura. Então a temperatura aumentou. Nesse caso já posso concluir isso. Aumenta. Se eu obtenho um valor negativo na variação, a energia interna diminui e a temperatura diminuiu. Foi isso, inclusive, que fez a energia interna diminuir. O fato de a temperatura ter diminuído. Legal. Sim, ele é afetado pela gravidade, tanto que a Terra tem atmosfera, a Lua não, e o Sol, sendo um corpo gasoso, não se espalha pelo universo, lembra? Então, com certeza, a partir de uma certa gravidade, as moléculas ficam presas em volta do planeta. As moléculas gasosas que vão se acumulando, sei lá por que motivos. Ou porque chegaram em meteoritos, ou porque reações químicas produziram gases na atmosfera. Se esse planeta não tem uma gravidade suficientemente alta para prender esse gás, ele não vai ter atmosfera. E para perceber se o planeta exterior tem atmosfera, a gente analisa ele passando na frente de uma estrela. E aí a gente analisa com carinho a entrada dele. Quando na entrada desse planeta, na frente da estrela dele, tem uma alteração no brilho da estrela, antes de o planeta fisicamente entrar, a gente detecta se ele tem atmosfera. Mas por que o mesmo gás pode ficar tipo, numa temperatura X e tendo uma X, 2 vezes X? Pois então, cara, os gases, eles têm uma maneira de fluir. Se eu aumento a temperatura do gás, por exemplo, devido à incidência solar, esse gás fica menos denso. E os corpos menos densos flutuam nos corpos mais densos. Então eu vou ter fluxo de gás na atmosfera. A atmosfera é uma mistura gasosa. Só que os gases, pela constituição atômica deles, eles já têm diferentes densidades só por ele ser de uma molécula diferente. Então já vai ter uma separação química na atmosfera terrestre devido à gravidade. Porque a densidade é consequência, né? O empuxo é consequência da gravidade. Mi vezes G vezes V. Certo? Ou seja, não é fácil tu matematizar o fluxo de gás na atmosfera. É um desafio monstruoso. Tanto que dá a previsão de uma coisa, nem sempre a previsão é certa, né? Mesmo usando megacomputadores, mesmo usando dados em tempo real para analisar o clima, às vezes dá uma tempestade maior do que tu previa, ou uma tempestade que tu achava que ia acontecer se desmancha, para tu ver como é caótico esse movimento. Mas a gravidade é uma das forças que governa esse movimento. Boa colocação, desculpa a demora. Eu queria saber se, tipo assim, eu poderia dizer, por exemplo, que perde o que ele ganha calor. Como é que é? Repete? Eu poderia dizer que o negócio de fica positivo ganha calor e que ele perde também. Olha só que legal, agora nós já estamos entrando no ponto alto da aula. A colega perguntou o seguinte, estou com saudade disso. Eu posso afirmar que esse gás ganhou calor já que ele aumentou de temperatura? Cara, a maioria das pessoas diria que sim, claro. Como é que um corpo vai aquecer se não ganhou calor? Mas tu acredita que os gases são diferentes, cara? Os gases têm outra maneira deles ganhar energia, não só recebendo calor. Lembra? Quando eu espremo um gás, ele tende a aquecer esse gás. Ou recebeu calor, ou foi espremido, ou até os dois. Ele pode ter até perdido o calor, mas ter sido tão espremido que a energia que ele ganhou na forma de espremeção, trabalho, a gente chama de trabalho, foi maior do que a energia que ele perdeu na forma de calor. Sacou? Então a tua pergunta é o ponto alto da aula. Um gás pode ganhar ou perder energia de duas formas. Por calor, se ele estiver mais quente que o ambiente, vai fluir calor do corpo quente para o corpo frio e a temperatura dele há de cair. E se ele estiver envolto no ambiente mais quente do que ele vai receber calor do ambiente e vai ganhar energia. Porém, se eu espremo um gás, eu estou acrescentando energia nele. E se eu expando um gás, eu estou retirando energia dele. Ele está liberando energia para mim. E é isso que é a termodinâmica. A termodinâmica é tu pegar um gás, deixar ele aprisionado, joga calor nele, ele tende a se expandir, e quando ele se expande, movimenta as tuas engrenagens e o mundo funciona. É assim que o mundo ficou maluco em 1750. Foi assim que as selvas de pedras começaram a surgir. 1750, um homem inventou uma máquina que consegue fazer calor ser transformado em movimento. E quem é o agente dessa máquina? O gás. O gás que se expande no seu interior. Mas não dá para explicar gás com atrito também.
porque se for um outro gás diferente do oxigênio e tu bota ele, por exemplo, no ar e em alta velocidade, dá pra esquentar ele pra ti. Sim, concordo contigo. Mas eu vou te mostrar que essa tua nova maneira de esquentar um gás é as que eu já comentei. Quando um meteorito entra na atmosfera terrestre, ele queima, ele explode, que nem aquele da Rússia, que explodiu antes de chegar no chão e quebrou muito, fez um estrago bem grande na cidade onde ele explodiu, nos céus onde ele explodiu. Provavelmente o ar ali em volta aqueceu, né? Por atrito. Mas a gente tem que entender que o atrito das moléculas de gás contra a superfície do meteorito gerou um aquecimento e esse corpo aquecido, então, espalhou o calor das mais diversas formas, por condução na primeira camada de contato, o atrito, digamos assim, por convecção, quando o gás aquecido subiu, o gás frio desceu e se espalhou na forma de convecção, e com certeza ele irradiou calor. Tanto que a galera falou de um brilho absurdo no céu, mesmo durante o dia, certo? Então, na verdade, a energia cinética do meteorito se transformou em energia térmica que se espalhou de diversas formas, aquecendo o gás. Aquecendo o gás por recebimento de calor, seja por condução, convecção ou radiação. E olha, a parte da frente do gás, a parte da frente do meteorito, com certeza o gás que estava aqui ficou espremido, né? E ao ser espremido também esquentou. Caramba, então nunca tinha parado para pensar disso. A primeira lei termodinâmica aplicada na entrada de um meteorito na Terra. Dá para entender por que ele aquece, dá para entender por que ele queima. Ele queima tanto pelo atrito, que gera calor diretamente, assim como quando tu esfrega as tuas mãos, e também porque o gás em volta dele está sendo espremido devido à sua alta velocidade. E aí esse gás ganha energia, aumenta a temperatura, o que colabora para que os meteoritos explodam antes de atingir a Terra. Só a partir de um certo tamanho começa a ficar perigoso, né? E parece que já aconteceu mais de uma vez, né? Extinções em massa devido a meteorito. Por isso que hoje uma das coisas que a gente faz é vasculhar o céu atrás de meteoritos para ver se a gente tem alguma chance de desviá-lo ou destruí-lo antes que ele nos destrua. Muito bem. Então, é possível eu aumentar a temperatura sem que ele receba mais calor? Sim, exatamente, só espremendo. Só de espremer um gás, ele aumenta a temperatura sem ganhar uma gota de calor. Ele pode estar isolado por isopor, recipiente adiabático. Foda. Aí vai lá, fica 1000 graus, sem ganhar uma gota de calor. Exatamente, a energia não. A energia interna vai aumentar, porque quando eu aplico força no objeto, né, quando eu aplico força no objeto, eu entrego energia para ele, né? Certo? E essa energia se manifestou como? Nas moléculas, ficando mais agitadas. Então, quando eu espremo um gás, eu aumento a energia interna desse gás. Mesmo que ele não tenha ganhado uma gota de calor. Exatamente. Aí é que tá. Interessante. Se eu expandir ele da mesma quantidade da anterior, ele volta a ser o que era. Se eu expandir mais, ele fica mais frio do que estava. Pode até ficar mais frio. Se eu expandir menos, ele vai ficar um pouquinho mais quente do que antes. Certo? E nós vamos começar a fazer essas contas já já. Cara, assim, ó. Eu não vou continuar a corrigir. Vou te pedir mais uma vez, faz mais algumas aí, cara. Continua até onde eu fui aí, eu iniciei. Usa essa inércia para continuar, criatura. A gente já revisou esses conceitos. Eu preciso falar do que ela nos trouxe. Eu preciso falar do que ela nos trouxe. Vamos falar da lei mais importante da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica. Vamos comentar. É o momento perfeito para a gente entender essa ideia. Primeira lei da termodinâmica. Cara, na verdade, a lei por trás dela chama-se lei da conservação da energia. É a lei mais forte da física, cara. Pode estar tudo errado. Agora, essa lei, cara, dificilmente ela está errada. Conservação da energia. E quando eu digo errado, gente, não é totalmente errado, tá? Pode ter imperfeições, como tem os modelos que o ser humano cria para entender a natureza, né? Mas uma das ideias mais poderosas é a ideia de que energia não se cria, não se destrói, apenas se transforma. Poxa, quando o homem criou máquinas que usavam um gás, que recebia calor, se expandia, realizando trabalho. Eu te mostrei já como é que se calcula o trabalho realizado por um gás, né? P vezes ΔV. Ou calcular a área do gráfico, P versus V. Aí o pessoal começou a ficar chateado com gás. Por quê?
Porque percebia que a cada 100 de energia entregue na forma de calor, aproveitava só uns... Cara, 50 já tá bom pra caramba. 20 já estamos até moderno. No início, nas primeiras máquinas, 10 tu fica feliz. 5 tu fica feliz. Porque antes não existia. Agora tu bota fogo, tem lenha à vontade, ele conta lenha. Bota fogo na lenha e a coisa começa a funcionar praticamente sem gasto de energia, porque não cobravam, né? A lenha era tá ali, só ia ali pegar. Só que, quando começou a faltar combustível, eles começaram a perceber, pô, mas queima um combustível, hein? Mas gasta energia para fazer um pouquinho de trabalho. Começaram a medir e viram, caramba, eu tô botando tanta energia, tá saindo só um pouquinho, para onde é que a energia tá indo? Pô, essa energia tá ficando presa dentro do variação da energia interna do gás. Só depois é que eles aprenderam a calcular, que eles perceberam que era a agitação das moléculas, que era a energia cinética das moléculas. Pela lei da conservação de energia, me diz, a quantidade de calor que eu joguei se transformou em trabalho, adorei, mais ΔU, que porcaria, eu não gostaria que o ΔU existisse, eu gostaria que todo o calor se transformasse em trabalho, mas infelizmente não é assim, porque para que o gás se expanda, antes as suas moléculas têm que ficar mais agitadas, certo? Então, o que nós estávamos discutindo antes é que mesmo que o calor seja zero, dá para variar a energia interna do gás, né? Certo? Mesmo que o calor seja zero, dá para variar a energia interna do gás, né? Mexendo aonde? Mexendo no trabalho. Tem algum meio de produção de energia que funcione com impacto? Tipo, bate e gera energia a partir do impacto? Sim. A gente usa... teve um grupo que comentou isso. É que a gente não percebeu que era isso. O clássico de impacto, de vibração, de movimento gerar energia, são cristais piezoelétricos, tipo quartzo. Quando tu pega um cristal e coloca fios ali em volta dele e faz pressão nele, tu vê que ele libera energia. Ele libera energia. Então existem sensores que têm essa função. Aí um dos grupos da feira, vocês falou, né, de uma boate, que eu lembro que eu vi uma reportagem uma vez de uma boate, onde a energia para a iluminação da boate vinha da vibração da pista de dança. Saca? Então toda a pista de dança era feita de sensores piezoelétricos. Ou pode ser outra forma, né, cara? Eu poderia ter, por exemplo, um mecanismo num para-choque de um carro, por exemplo, que ao bater, girasse alguma engrenagem e girasse um gerador convencional. Não precisa ser piezoelétrico, né? Tem projeto de estradas, que a energia da iluminação da estrada vem da vibração gerada pela passagem dos carros sobre a estrada. Só que, já que a energia se conserva, essa estrada que gera energia a partir da passagem dos carros, pode ser uma estrada também que faz o carro consumir um pouquinho mais de combustível, né? Ela deve ser um pouquinho mais fofa, deve afundar um pouquinho mais, mas de certa forma é uma maneira de taxar o cara que está passando na estrada, né? Certo? Para a iluminação dele próprio. Então é uma ideia interessante. Aqui eu estava pensando que a maioria da energia que tu bota no gás para uma máquina assim, ela se perde, né? Boa parte se perde, então, infelizmente. Não dá para, por exemplo, fazer uma parede de tubo com esse peso elétrico e aproveitar grande parte da energia. Bacana a ideia, bacana. A gente teria que ver, né, porque ali temperaturas e pressões altas, né? A gente teria que ver como essa parede poderia ser feita para resistir a isso, e lembrando que tem atrito também, né? Então uma situação interessante, seria uma forma de repente de aproveitar melhor a energia do gás. Muito legal. O detalhe é que um cara já resolveu isso. Um cara já descobriu como deveria ser a máquina perfeita. A máquina que melhor aproveita a energia de um gás. Pressionado pelos projetistas. Afinal, o consumidor, eu sou o dono de uma fábrica, estou comprando máquina a vapor para tocar minha fábrica para frente. Percebo que o preço da lenha está ficando alto, é difícil conseguir lenha, e eu quero máquinas mais econômicas, que queimando menos lenha, produzam mais trabalho. Eu vou lá e falo pro cara, ô engenheiro, não vou comprar a tua próxima máquina, cara, tá muito gastadeira, tu faz uma coisa mais econômica. E aí um francês filosofando sobre como fazer uma máquina que funciona com expansão de um gás, aproveitar ao máximo a energia do gás. E o bicho escreveu um livro chamado Filosofia sobre a Potência Motriz do Fogo. E resolveu isso, 1800 e pouco. Ele mostrou matematicamente, está aqui, ó. Se alguém construir uma máquina desse jeito, se fosse possível, porque não é, ela aproveitaria a energia da melhor forma possível. Quero apresentar para vocês, então, nesse finalzinho, o ciclo de Carnot.
Ciclo de Carnot. Sadi Carnot, o nome do cara. Esse bicho não é fraco. Olha só o que ele disse. Queres aproveitar a energia de um gás ao máximo? Então proceda da seguinte maneira. Vamos fazer um gráfico pressão versus volume para a gente pensar. Deixa eu ver se tu tá ligado. Como é que era o nome dessa transformação assim, que tinha esse gráfico que a matemática chama de hipérbole equilátera? Parabéns, garota. Isotérmica era a transformação que tinha esse gráfico. As outras eram crescentes, né? Certo? Isotérmica. Qual temperatura tu acha que é maior? Da linha 1 ou da linha 2? Legal. Pensa assim, ó, o mesmo volume, a linha 1 tem uma maior pressão, né? Para ter uma maior pressão, só se as moléculas estiverem mais agitadas, maior temperatura. Então, essa aqui seria uma temperatura que a gente vai chamar de fonte quente, aqui seria a temperatura que a gente vai chamar de temperatura da fonte fria. Carnot disse, pega o teu gás, que está aquecido, faz ele se expandir. Tu percebe que isso que eu estou desenhando aqui é uma expansão? Exatamente, o gráfico está descendo, mas o volume original era esse aqui, ó, e o volume final é aquele lá. Foi ou não foi uma expansão? Só que é uma expansão de que tipo? Isso? E quando a gente usa o desodorante aerosol, a gente percebe que na expansão o gás tende a... Ou seja, o Carnot está me sacaneando, né? Sim, o Carnot. Tu quer que eu expanda o gás e ele não esfria, meu querido? É. Mas não dá, querido. Dane-se, eu não estou preocupado com o que Deus disse que dá para não dar. Se quiser fazer a máquina perfeita, tem que me obedecer. Tem que obedecer Deus, tem que obedecer a minha ideia. Ou seja, não dá para fazer isso. Esse ciclo de Carnot é ideal, só existe no mundo das ideias. Entendi, professor, Carnot é um merda. Não, cara, ele percebeu qual é a máquina perfeita. Se nós nos aproximarmos dela, os motores ficam mais econômicos, como tem ficado ano após ano. Depois, calma, depois tu expande, mas tu expande mudando a temperatura bem lentamente. A gente vai chamar isso de transformação radial. Porque se a temperatura mudou bem lentamente, então não tem por que haver fluxo de calor. Depois tu faz uma de que tipo? Iso? E termina o ciclo com uma compressão radial. Cara, olha essa figura. Tu já viu essa figura antes? A figura que tu vê no dia a dia? Abre o jornal, tem o ciclo de Carnot. Olha o outdoor, o Carnot. Não é? E é isso que eu quero. A partir de hoje tu tem que olhar para essa porcaria dessa figura e falar: Carnot! É o Carnot! É a máquina perfeita. É a máquina que aproveita ao máximo a energia de um gás. Será que o rendimento de uma máquina de Carnot é 100%? Não, porque é impossível. Como é que o gás vai se expandir se ele não ficar com um pouco mais de energia interna? Portanto, o ciclo de Carnot é o melhor ciclo que existe, mas mesmo assim não vai ter rendimento de 100%. Na próxima aula eu vou escrever o nome de cada uma dessas transformações, certo? E vou te mostrar como é que se calcula o rendimento de uma máquina de Carnot. Mas tu tem que fazer algum exercício, criatura do mal. Faça, apostila em branco aí, me dá um... Não... Ah! Faz, porra! Deu, agora eu já tô melhor.